Afinal, o bombeiro de Crossed Badlands é realmente um bombeiro e onde se passa a história de Oliver. Olá, camaradas. Hoje vamos discutir algumas perguntas que intrigam muitos fãs da série Crossed, especialmente os leitores das edições de Badlands. Será que essas histórias se passam em locais reais? E o temido bombeiro que persegue violentamente os não infectados, será que ele era mesmo um bombeiro antes da infecção? Vamos explorar esses mistérios e fazer algumas conexões interessantes entre duas fases da HQ. A trajetória do bombeiro e a história do sobrevivente. O personagem conhecido como Bombeiro, chamado em inglês de Smokey, nome que pessoalmente considero sem muito sentido, aparece inicialmente nas edições 29 a 32 de Crossed Badlands, que renomeei no meu vídeo como Sobrevivente 1, 2, 3 e 4. Nessas edições, ele já é apresentado como um infectado extremamente violento e inteligente, algo raro entre os cruzados. Seu visual chama a atenção. Ele veste um uniforme semelhante ao de bombeiros americanos, com aparência que lembra o estereótipo popularizado em filmes adultos. Sua altura também impressiona, provavelmente ultrapassando os 2 metros, especialmente quando comparado com personagens de estatura comum, entre 1,60 metros e 1,70 metros. Mas o interessante é que o bombeiro reaparece mais jovem e menos musculoso em edições posteriores, cronologicamente anteriores, entre os números 81 a 86, em uma das poucas sagas de Crossed Badlands com o título próprio, Dos Males, o Menor. Antes de ser um monstro, ele era socorrista. A história começa de forma perturbadora. Uma equipe médica realiza um procedimento bizarro em uma mulher, removendo a carne e a gordura de seus seios e inserindo, no lugar, um pequeno crânio, provavelmente o crânio do bebê que ela acabara de parir, já que a cena dá indícios de um parto ocorrido segundos antes. É nesse momento que vemos o bombeiro, ainda não tão monstruoso, vestindo um uniforme com a sigla EMT, Emergency Medical Technician, o que nos indica que ele era, na verdade, um técnico em emergências médicas, uma espécie de socorrista semelhante ao SAMU aqui no Brasil. Vale lembrar que nos SCO, cerca de 80% dos bombeiros possuem essa formação, que justifica o apelido bombeiro que ele recebeu em traduções espanholas. A médica responsável pela cirurgia é a primeira companheira do bombeiro, mostrando que já ali ele começava a formar seu grupo como líder entre os cruzados. A localização, Springfield, Illinois. Uma parte interessante dessas histórias é a ambientação. Tanto em Sobrevivente quanto em Dos Males, o Menor, surgem elementos que indicam uma localização real. Sabemos que a história se passa nos Estados Unidos por placas em inglês e pela sigla EMT. Ao observarmos a arquitetura urbana, placas de trânsito e principalmente placas com sinalização West 6 e esse veículo, deduzimos que pode se tratar da cidade de Springfield, Illinois. Claro, há mais de 40 cidades chamadas Springfield nos USA. Mas, além da semelhança visual com a cidade real, existe a Sagamore Bridge, localizada a poucos quilômetros de Springfield. Mesmo que o nome da ponte mostrado na HQ seja fictício, ele parece inspirado nessa ponte real. O zoológico, o tigre e o elo entre duas histórias. Em Dos Males, o Menor, há uma cena em que um personagem mais velho, Chuck, menciona que há uma farmácia próxima, a meio quilômetro do zoológico. Menciona que há uma farmácia próxima, a meio quilômetro do zoológico. Isso é essencial para conectar as histórias. Quem leu Sobrevivente vai lembrar que o protagonista Oliver e seu amigo discutem justamente sobre o destino dos animais presos no zoológico durante o apocalipse. O amigo se preocupa com os bichos enjaulados e Oliver o convence a soltá-los, não por compaixão, mas para usá-los como distração e garantir sua própria fuga.
E no fim, Oliver de fato consegue escapar da cidade porque os cruzados se distraem com os animais recém-libertados e com o sacrifício de seu amigo. Voltando dos males, o menor, há um momento em que um tigre ataca e mata um sobrevivente do nada, sem nenhum desenvolvimento narrativo. Na primeira leitura, esse ataque parece fora de contexto, mas ao conectarmos as pontas, entendemos. O tigre provavelmente é um dos animais soltos na história de Oliver. É uma pista proposital deixada pelos autores para que os leitores atentos percebam que as duas histórias se conectam diretamente. Conclusão: a análise dessas duas partes da saga de Crossed Badlands mostra como os roteiristas deixaram pistas sutis, como o zoológico, a ponte e o uniforme IMT, que permitem aos leitores montar o quebra-cabeça. O bombeiro era, sim, um socorrista antes da infecção. Springfield, Illinois, é a localização mais provável das histórias. A presença do tigre e a menção ao zoológico são elos entre duas fases distintas da história. Esses detalhes fazem toda a diferença para quem aprecia uma narrativa mais profunda e interligada. A trajetória de Oliver pelos Evelzar no Apocalipse Cruzado. Agora que mapeamos os cenários reais, podemos traçar uma provável trajetória de fuga de Oliver, com base nos cenários da HQ e em suas falas, mesmo que a história nunca explicite diretamente esse caminho. Crevecoeur, Springfield. Oliver provavelmente morava ou lecionava em alguma universidade local, talvez em St. Louis, dado seu perfil acadêmico. A infecção cruzada chega à cidade forçando-o a fugir. Denver, Colorado. Oliver acredita que o governo ainda mantém controle sobre a situação na base militar de Cheyenne Mountain, próxima de Denver. Mas ao chegar, encontra o caos absoluto. A cidade já caiu. Lá, ele se junta a Daniel, Alan e Eve, fugindo com eles da área de Applewood, na região metropolitana de Denver. New Haven, Connecticut. Tentando escapar o mais longe possível da infecção, o grupo segue até a costa leste, chegando a New Haven. É aqui que a história da HQ começa. Eles se refugiam em uma universidade fortificada. Sabemos disso por elementos visuais da HQ, como a arquitetura idêntica da Universidade Yale e a estátua presente no campus. Como professor acadêmico, Oliver conhecia os melhores lugares e escolas para se esconder, e Yale, com sua estrutura gótica e muros espessos, era uma escolha ideal. O retorno do bombeiro. O mais impressionante é que o bombeiro segue os rastros de Oliver e seu grupo desde Denver. Quando o vemos marchando pelas ruas com um exército de cruzados, Oliver comenta: ele voltou. Isso indica que o bombeiro já era uma ameaça conhecida, que vinha perseguindo-os há muito tempo, talvez desde Applewood. A forma como os sobreviventes reagem à sua presença, com medo, mas também com familiaridade, mostra que eles o conhecem, ou ao menos já enfrentaram seu rastro de destruição. Conclusão: ao analisarmos profundamente as edições 29, a 30 de 81 a 86 de Crossed Badlands, podemos concluir: o bombeiro era um técnico em emergências médicas, e não um bombeiro no sentido estrito, mas o apelido faz sentido. A história se passa em locais reais, principalmente Springfield e Crevecoeur, Denver e New Haven. Existe uma ligação narrativa clara entre as histórias, feita por pistas visuais e acontecimentos como o tigre do zoológico. A trajetória de Oliver, embora não explicitada na HQ, pode ser traçada com base em evidências concretas, revelando sua fuga do meio oeste até a costa leste do Zezua. Continuação: o desfecho em New Haven e o destino de Oliver. Chegando a New Haven, o grupo de Oliver encontra Tina e o Ruivo, cujo nome não é mencionado na HQ. Aí, a trama fica ainda mais sombria. O grupo é dizimado pelos cruzados e Eve acaba tornando-se a nova companheira do bombeiro. Oliver, por sua vez, escapa da morte apenas para se tornar uma espécie de escravo do infame cruzado, sendo forçado a atrair sobreviventes para que o bombeiro e seus seguidores possam torturá-los. Cansado de viver nesse pesadelo, Oliver elabora um plano ousado: guiar o bombeiro e seu exército de cruzados até um grupo de sobreviventes forte o bastante para derrotá-los. Inicialmente, ele tenta levá-los a milícias locais e até as tropas militares, mas todas as tentativas fracassam. O bombeiro sempre sai vitorioso. Então, Oliver se lembra da Cheyenne Mountain, o ponto de partida de sua fuga. Ele decide retrilhar o caminho de volta, atravessando novamente a ponte de Denver até a entrada da base militar. Lá, ocorre uma batalha final em que todos morrem, exceto o próprio bombeiro.
revelações governamentais e o elo com as histórias originais. Durante essa última etapa, descobrimos nos registros oficiais do governo um plano para desativar usinas elétricas e nucleares, mísseis e outras armas de destruição em massa. Uma missão que conecta diretamente esse arco de Badlands às HQs originais de Cross descritas por Garth Ennis. Em uma famosa passagem das HQs originais, o protagonista, isolado em um helicóptero, encontra a carta de um soldado deixado para morrer por ter uma perna quebrada. Nela, o militar confirma a ordem de desativar instalações perigosas para conter o surto. Essa mesma ideia aparece mais adiante no final de Badlands, reforçando a canonicidade dessas edições com as histórias de Ennis. Vale destacar que muitos fãs consideram canônicas apenas as HQs originais de Garth Ennis. Crossed Badlands reúne diversos autores, enquanto Crossed mais 100 foi escrito por Alan Moore. O futuro dos cruzados inteligentes. Outra pista deixada no desfecho é o plano do bombeiro em cruzar-se com outros cruzados inteligentes, visando gerar uma nova geração de monstros pensantes. Esse gancho promete ainda mais reviravoltas. Quem sabe o tema de um próximo vídeo. E aí, camaradas, gostaram desse tipo de análise detalhada? O canal está com poucas atualizações. Será que vídeos assim podem animar mais o cronograma? É difícil produzir conteúdo investigativo em Crossed, já que nomes de lugares reais são raros. Mas, honestamente, não é muito mais interessante do que simples resenhas estáticas sobre se a HQ é bonita ou feia.